Bom dia, irmãos. Este é um culto alegre, não é para ser culto de choração, de lágrimas, não. Não é um culto alegre. A irmã Marlene era alegre, era feliz, e esse culto é um culto em memória à irmã Marlene, mas é mais do que um culto em memória. É um culto em ação de graças a Deus pela vida dela, pelo que ela representou entre nós aqui, uma serva do Senhor. E ação de graças porque pela certeza que temos de que ela está agora exatamente de posse de tudo que ela creu e pregou, e ensinou, e falou, enfim. Nós louvamos a Deus pela vida da irmã Marlene e esperamos vê-la, né? Eu posso dizer mais ou menos em breve, né? Porque eu já estou na minha casa de 80, né? E por mais que eu viva, eu posso viver mais 40 anos, 120, né? Eu já vou estar bem caquinho, né? Então, já estou aí com mais da metade da vida vencida, e então vou revê-la, não é? Vou estar com ela, vamos estar juntos. Eu não sei como vai ser no céu, essas lembranças daqui. A Bíblia diz que nós não vamos lembrar das coisas daqui, mas as coisas tristes, os desastres, as situações tristes. Mas eu creio que nós vamos nos conhecer lá em cima, vamos saber do que está acontecendo, porque lá, eu estou dizendo lá em cima, porque o sermão de hoje vai falar um pouco sobre essas coisas. Lá em cima, não lá em cima sim, né? Mas no contexto da presença de Deus, nós estaremos lá espiritual e em alma. É o contexto da irmã Marlene nesse instante, né? Nós cremos e pregamos que quando morremos aqui, quando fechamos os nossos olhos físicos aqui, nós começamos a enxergar os céus. O que é que faz com que enxerguemos as pessoas? Vocês estão vendo esse santuário, estão me vendo e tal. O que é que está me vendo? É o seu físico ou a sua alma? É a alma. É a alma. O físico do cadáver, você pode abrir os olhos dele, ele não vai estar vendo nada. Então, o mesmo olhar, a mesma visão que a irmã Marlene tinha aqui, ela está tendo lá, e agora na presença do Senhor. Nós cremos que Jesus ressuscitou fisicamente, ou não? Amém? Amém. Jesus foi para os céus fisicamente. A Bíblia fala que Elias foi transladado fisicamente. Então, e tem outros, muitos outros, mas não é a razão do sermão desta manhã. Mas só para dizer desses dois, que estão fisicamente em um outro planeta que não a Terra. Eles estão num outro lugar físico que não a Terra. Então nós cremos que o céu não é um lugar onde vamos ficar assim espiritualmente, como fumacinha, como parece nos filmes aí, né? As coisas assim meia etérea. O céu é um lugar físico que nós vamos pisar fisicamente. A Bíblia fala até de ruas e descreve praças nos céus. Então, nós cremos que a irmã Maria está de posse de todas essas coisas, está feliz, está sabendo onde está, como está, e muito provavelmente na expectativa de rever a igreja, filhos, netos, queridos que ela deixou para trás, porque assim foi a vida dela, escrita a vida dela. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Gênesis. E estamos no capítulo 1, estamos lendo o capítulo 1 e 2 de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e ele narra a criação do universo, a criação da terra, a origem humana. Nós iniciamos com a nossa irmã Ana Cláudia, a educadora religiosa. Ela pregou o primeiro sermão dessa série e ela iniciou apresentando-nos várias teorias
que circulam aí pela nossa sociedade, pelas nossas faculdades, pela mídia. Teorias sobre a criação. Ela falou sobre várias teorias. No domingo seguinte, Cláudia, eu dei sequência apresentando a versão bíblica da criação, a partir da teoria que ela apresentou, que não é dela, né? São teorias que circulam aí. Nós fizemos a apresentação da versão bíblica, que é a versão criacionista, e fiz um destaque, na ocasião, entre o que é teoria e fé. Disse também, naquela minha oportunidade de falar, que a Bíblia não é um livro escrito com a preocupação de dar respostas científicas às nossas indagações. Então, se você vai ler a Bíblia querendo respostas científicas, para a razão por que você vive, como é que você apareceu aqui, como é que o mundo é o mundo, etc. e tal, não vai encontrar na Bíblia. A Bíblia não se preocupa com isso, se bem que ela responde todas essas questões muito bem respondidas. A Bíblia fala como surgiu o universo, como aconteceu a vida, como apareceu o nosso planeta, como tudo veio à existência. Domingo passado, a Cláudia apresentou-nos a versão teórica sobre a criação, que circula ainda dentro da nossa sociedade. Então, ela primeiro falou de várias teorias, e eu falei sobre Gênesis, né? Eu dei a introdução de Gênesis com a versão criacionista. No domingo passado, ela voltou a falar sobre teorias, mas as teorias que circulam dentro do meio cristão, dentro de nossas igrejas. Teorias que vêm com roupagem cristã, que vêm com roupagem de doutrina, que estão sendo ensinadas dentro dos nossos seminários. Me recordo que, no domingo que eu falei, eu fiz a citação de um teólogo famoso, de uma grande universidade também famosa, que está preparando, né, homens para ministrar a palavra, e aquele teólogo, na universidade, no seminário onde ele leciona, disse que Deus não é mago para, com a varinha de condom, fazer aparecer as coisas. Que, na concepção dele, o universo surgiu e se auto-organizou. Uma versão cristianizada da ideia da evolução, que aí tão anunciada. Eu quero hoje, irmãos, ler novamente o texto. Eu não vou pregar o sermão todo, a Cláudia já falou comigo que vai dar tempo do sermão todo, não vai. Mas vou introduzir, e aí talvez domingo eu tome seu lugar para concluir, mas a gente acerta depois. É que nós estamos fazendo uma tríade, pastora, educadora e o pastor dos jovens. Nós estaremos falando aqui domingo, era a vez do pastor, mas eu vou muito provavelmente precisar do próximo domingo. Quero ler então o livro de Gênesis, e não sei se vai ser possível, mas eu prometi no domingo passado que seria passado os slides que a Cláudia ficou devendo, então, se possível, o pessoal aí da mídia, na sequência da leitura, vai colocar os slides. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, firmamento. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera de fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Chama a atenção que o dia e a noite, o jovem que me perguntou aí um dia desse sobre Gênesis, o dia e a noite já tinham sido criados. Foi criado lá, no primeiro dia. Mas ele disse aqui, haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para os tempos determinados, para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e todas as aves de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multiplicam na terra. E foi amanhã o dia quinto. E viu Deus, e disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e réptil, bestas, feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, todo réptil, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Versículo 26, e é o versículo que me interessa, que fiquei responsável por ele. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, imagem de Deus, o homem e a mulher foram criados. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face da terra,
e toda a árvore em que há fruto, árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda a ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e era muito bom. Meus irmãos, fiquei com medo de trazer para os irmãos, nesta manhã, neste dia, a respeito da criação do homem, a origem do homem. Mas fica difícil de seguir, né, uma linha no livro de Gênesis, porque sempre fica interrogações para trás, né, e eu gosto de responder as interrogações. Já expliquei aos irmãos que eu creio na Bíblia, ipsiliter. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Falei na oportunidade passada que Moisés, o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, chamado Torá, ou Livros da Lei, a primeira Bíblia que os humanos puderam ter nas mãos foi escrita por Moisés. Mas Moisés escreveu muitos anos depois de que tudo isso aconteceu. A Cláudia chamou a atenção no domingo passado para o fato de que, quando Moisés escreveu o Pentateuco, os patriarcas já tinham desaparecido. Moisés não conheceu nenhum dos patriarcas. Moisés não conheceu Adão, para ouvir o relato dos lábios de Adão. Moisés não conheceu Noé para ouvir a história do dilúvio. Como é que Moisés escreveu isso? De onde ele tirou essas ideias? Naquela ocasião, lembra os irmãos que Moisés estudou numa das melhores universidades da época. Ele formou-se para ser faraó. Ele estudou na universidade egípcia. E ele, então, era letrado, ele era instruído. E, muito provavelmente, Moisés tomou conhecimento de histórias que circulavam na ocasião e que ainda circulam, que ainda perduram, sobre evolução, dentro das devidas proporções, né, para a época, informações sobre criação em que seres dantescos lutavam entre si, e daí surgiu a Terra, etc. Quem é que explicou tão detalhadamente, eu vou ler um pouco mais, para Moisés o que aconteceu, como aconteceu, e de forma que pudesse ser registrada de uma forma tão simples, que qualquer leitor pode entender, compreender com clareza como tudo foi criado. Então eu disse que creio na Bíblia como ela está escrita. E eu creio que Moisés recebeu de Deus diretamente a informação de tudo que aconteceu. Foi Deus que disse para Moisés como ele fez. Foi Deus que se revelou a Moisés dizendo quem ele era, que era o Deus, o Criador de todas as coisas. E dentro desse contexto, eu quero dizer para os irmãos que eu creio que tudo aconteceu nos 2 primeiros versículos da Bíblia. O capítulo 1 de Gênesis descreve a criação do universo e da terra nos 2 primeiros versículos do texto sagrado. No original, Bereshit bara Elohim, Ashmaim, Bet, Aretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Creio, irmãos, creio ipsiliter nesta informação. No primeiro momento, Deus criou os céus e a terra. Tudo que existe, todo o universo, Deus criou naquele primeiro momento. Levou
6 milhões de anos, 6 mil anos, 6 meses, 6 horas, 6 dias. O Deus que criou todas as coisas, eu falei na quarta-feira, se não me engano, o Deus que criou o meu físico tão complexo, a minha mente tão complexa, esse Deus maravilhoso que nos criou como somos, Ele é bastante capaz para, num estalo, criar todas as coisas. Então, para mim, eu não estou preocupado com o tempo, até porque, quando Deus criou o universo, não existia a contagem do tempo cronos. Os cronômetros, o nosso tempo medido. Disse também, no domingo que falei, que Deus é muito maior do que todo o universo. Lembram? Deus é maior do que todo o universo. E a maravilha é que Ele, sendo maior do que todo o universo, Ele cabe dentro do universo também. Só para vocês terem uma ideia, né? Maracanã e Maracanãzinho. Qual é o maior? Maracanã. Maracanã cabe dentro do Maracanãzinho? Não pode. Não cabe. Dentro dessa proporção, Deus, o Maracanã, maior do que o Maracanãzinho, mas Ele, de forma maravilhosa, porque Deus é maravilhoso, Ele cabe dentro de nós. Deus está aqui, Deus está aí, Deus está em cada um de nós. Bem, meus amados, coube-me falar sobre o sexto dia, a segunda metade do dia da criação. Por que falamos sobre o dia da criação? Bem, irmãos, se eu tivesse poder para mudar a afirmação, eu diria sexto dia da arrumação. Porque como eu entendo isso aqui? Deus criou no primeiro momento e depois Ele foi organizando tudo que Ele havia criado. É fácil ver isso na leitura do texto. Muito fácil compreender isto na leitura do primeiro capítulo de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 1. A terra era sem forma e vazia, versículo 2. E o Espírito de Deus pairava sobre a criação. Como é que eu vejo isso, irmãos? Deus criou o universo e aí Ele arrumou o universo. E aí Ele imaginou, e por que Ele imaginou, nós temos que perguntar a Ele quando chegar lá, não é? Mas Ele imaginou criar a terra para o homem. Ele criou a terra para nós, para habitarmos aqui. E Deus, naquele momento da criação, Ele criou todas as coisas e então começou a arrumar. E olha, Ele pega a terra e coloca matematicamente, dentro dos limites que ela precisava estar entre o Sol, entre os astros, para ela ser o planeta que é, a maravilha que é. Não sei quem foi, mas alguém falou aqui, quando falava desse assunto, que se a Terra, acho que foi a Cláudia mesmo, que se a Terra ficasse um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, da posição em que está, ou a Terra congelaria, ou a Terra queimaria por completo e deixaria de existir. Então a Terra está exatamente na posição que Deus queria que ela estivesse para ser o planeta que é. E o importante disso aí, irmãos, é que, nesse contexto, Deus não estava simplesmente, por seu capricho, querendo criar astros, mas Deus estava criando um planeta em que Ele pudesse colocar o homem que Ele criaria, nós. Estou batendo bastante nisso aí, irmãos, para mostrar aos irmãos que nós não existimos por acaso,
não existimos por existir, não viemos aqui para passar um período aqui e depois desaparecer. Nós existimos porque Deus nos quer existindo. E Ele tem um propósito para nós. E o propósito de Deus não está circunscrito ao nosso planeta, ao tempo que estamos aqui no planeta. Permitam-me, eu estou saindo daqui do meu script, mas eu disse que ia ficar preso aqui só na introdução. Eu creio que a maioria de vocês já assistiram, já viram pela televisão, alguns outros planetas. O planeta mais comum que já vimos imagem é Marte. O que tem em Marte? Especula-se que tenha água, que tenha não sei o quê, que tenha gelo, e mostra imagens de que por aqui possivelmente passe água, ou passou. Mas o que vemos em Marte é terra e ar. Nada mais. Um planeta vazio. E quando eu leio aqui, a Terra era sem forma, vazia, eu lembro desses planetas que a televisão mostra por aí. Assim era a Terra. Agora, para que Deus criou esses planetas? Simplesmente para existir? Deus criou com um propósito, irmãos. Deus criou com o propósito de que habitássemos este imensurável universo. Se me perguntarem se há vida em outro planeta, eu acredito que sim. Em algum planeta de alguma dessas galáxias por aí, pode ser vida. Vida humana? Sei. Vida animal? Sei. Eu fico com raiva, né, da mente desses homens que tentam mostrar seres de outros planetas, mostram uns caras feios, uns negócios feios, né, umas coisas, querendo mostrar que Deus fez essas coisas terríveis para estarem aí. Não, Deus faz a coisa bonita. Existem seres físicos em outros planetas, são lindos. Mas o que me interessa é que Deus nos fez fisicamente para habitarmos aqui. E aí, só introduzindo, Deus nos fez cuidadosamente. Observem que, primeiro dia, Deus fez separação entre as trevas e a luz. Na minha concepção, pastor Rodrigo, o sol já existia, porque o Senhor criou todas as coisas. Um pouquinho na frente ele disse que criou as estrelas, apareceram as estrelas. No primeiro dia, ele separou luz e trevas, a escuridão da noite e o clarão do dia. Chamou dia, a luz, dia, e chamou a noite, as trevas, noite. E todos nós sabemos que o dia só é dia porque o sol está aí aparecendo. A noite só é noite porque as estrelas, o sol desaparece e nos permite ver as estrelas e a lua, que está lá durante o dia também, mas a luz do sol é mais forte. Então, no primeiro dia, Deus fez a separação. No segundo dia, Deus separa as águas. Por que separa as águas? A terra era uma bola de neve, irmãos. Era uma bola, o sol já existia, estava lá no firmamento, mas a terra ainda estava coberta por uma crosta de gelo. E Deus, então, é o sol que começa a fazer isso no segundo dia, para Deus. Deus já tinha criado, ele agora só estava arrumando. Então, começa a brilhar o sol, e aí a crosta o gelo começa a derreter. E Deus então faz separação entre águas e águas. Por que águas e águas? Porque inicialmente era aquela bola de neve que começa a derreter, e o gelo derretido vira o quê?
água, né? H2O líquido, né? Porque o gelo é H2O sólido. Então, ela se torna líquida. E como é que isso aconteceu? Pela incidência dos raios solares sobre o planeta Terra. Sobre o planeta Terra. Então, nessa incidência dos raios solares, quando o gelo começou a derreter, o que aconteceu? Também começou a aparecer as nuvens. Por isso, no segundo dia, o Senhor faz separação, está lá, né? Separação entre águas e águas, entre as nuvens, e aparece, então, o firmamento, que nós chamamos céus. Mas isso aí é apenas o firmamento, para onde circulam os aviões, para onde circulam os foguetes, etc. e tal. E aí vem o terceiro dia, quando o Senhor separa as águas. Olha, irmãos, a sequência da arrumação, Deus arrumando de forma sequencial todas as coisas, para quem? Para nós, os seres humanos. E Ele separa e faz nascer, e separa as águas, aparecem os mares, aparece a porção seca. Na porção seca também a água começa a jorrar, potável, etc. Continuava o degelo, por isso a permanência de água circulando no planeta. Depois vem, na sequência, irmãos, a criação da vida marinha, a criação da vida alada, a criação dos animais. E a criação dos animais acontece no sexto dia. E na segunda parte do sexto dia, então Deus cria o homem. Por que essa sequência cuidadosa, irmãos? Porque Deus preparou todo o planeta, com a vida no planeta, para que nós pudéssemos receber isto como bênção. Agora, Deus cria o homem, irmãos, e não criou o homem para ficar na boa vida. Está passando uma novela aí, eu achei interessante que o autor botou Adão lá, né, deitado, de sombra e água fresca, né? Muito bonito o cenário, mas Deus nos fez, irmãos, para sermos dominadores sobre a terra, senhores sobre a terra, auxiliarmos Ele na administração do planeta, na arrumação do planeta, na conservação do planeta. É interessante que lá no capítulo 1 está dito que Adão foi colocado foi criado, e o Senhor deu a ele a ordem para lavrar a terra e guardá-la. Lavrar. E aí, irmãos, estou só passando por cima do que eu queria falar hoje. Gostaria de pontuar até em atenção, vocês que estão me acompanhando e que se interessarem por o assunto, pode acessar o nosso canal, o YouTube, a PIB Freguesia, e acompanhar a sequência dos estudos. Mas eu gostaria de pontuar rapidamente a respeito do homem, a razão do homem, quem é o homem, como é o homem. Vou pular então alguma coisa para poder adentrar nesse ponto e terminar. A constituição do homem, irmãos. O homem, ele é um ser tricotômico. Ele possui corpo, alma e espírito. Diz o texto que todas as vidas que existem no planeta foram ordenadas por Deus e elas foram produzidas. Como é que Deus fez os peixes? Deu ordem às águas e as águas produziram. Não é isso que está lá? Produz as águas fartamente a vida marinha. Produza a terra os animais. Produza a terra as aves, os seres alados. A terra produziu, por ordem de Deus. Qual é o problema? Deus é poderoso, e a terra era a criação de Deus. Ele disse, terra, produz animais, e os animais surgiram, apareceram.
A terra produziu. Mas como foi que ele fez o homem? Aí é diferente. E vocês que estão interessados, leiam o capítulo 1 e o capítulo 2, que eu não vou ler agora para a gente ganhar tempo. Capítulo 2, ele explica o capítulo 1. Até essa questão dos dias e tal, ele explica isso aí. E aí, como é que Deus faz? O capítulo 2 diz que Deus tomou terra, tomou do pó da terra e moldou o homem, fez o homem do pó da terra. As Escrituras Sagradas apresentam uma tríplice divisão do homem: corpo, alma e espírito. Segundo essa tríplice divisão da natureza humana, o espírito é a parte mais elevada, mais nobre do homem, pois o espírito, né, essa partícula, é divina, é a partícula inoculada por Deus no homem, que tornou a matéria em ser inteligente, em ser vivo, inteligente, capaz. A alma, meus queridos, é a sede do saber, é a sede da personalidade humana. A alma é a sede dos sentimentos humanos. A alma é o nosso verdadeiro ser, a verdadeira razão de existir. Quando eu me identifico, eu sou o pastor Jonanias, quem está comunicando isso externamente é o meu físico. Mas quem é o pastor Jonanias? É a minha alma, que recebeu vigor espiritual. Um corpo sem o espírito e a alma é um cadáver. O espírito e a alma sem um corpo é, teologicamente, chamado de alma incorpórea. Irmãos que leem, estudam a Bíblia comigo, conhecem o termo, né? Lá do Apocalipse. João vendo diante do altar as almas. Mas isso é uma afirmação teológica. O espírito humano, meus queridos, é a partícula divina inoculada por Deus em Adão, tornando-o um ser inteligente, vivo e capaz. E meus queridos, esse espírito que permite a nossa relação com Deus. E é o espírito que permite, que é o meio em que Deus se relaciona conosco. Então, para entender bem, e aí já estou parando por hoje, para entender bem esta obra máxima da criação de Deus, não é? Ele se preocupando, a Trindade se preocupando em parar tudo. Ele não disse que seja criado o homem, que seja criada a mulher, mas ele parou e disse, façamos. O termo lá no original dá a ideia de formatação, do cuidado de moldar o homem. Deus moldou o homem, Adão, para que o homem fosse como é. Mas lá estava simplesmente um corpo, argila, barro. E aí Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, o espírito de vida, o espírito dele. Irmãos, nenhum outro ser foi feito como nós. E recebeu de Deus o sopro do Espírito dele. Nós sabemos que todas as coisas
partiram de Deus, ou não? Tudo foi criado a partir de Deus. E nós cremos na existência dos anjos, pregamos sobre os anjos. Até estava comentando com a educadora que vou preparar uma série sobre os anjos, né? Falar sobre os anjos também. Os anjos são seres espirituais. Saíram de Deus. Mas nem os anjos foram feitos como nós fomos feitos. Porque Deus moldou o homem e soprou nele o seu próprio espírito de vida. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, irmãos. O que é imagem? O que é imagem? É aquilo que nós vemos refletido lá no espelho, não é? Quando eu vim para cá, eu parei diante do espelho para botar minha gravata, ajeitar. Então eu estava vendo a minha imagem. Mas a minha imagem sou eu? Não. A minha imagem não sou eu. Eu sou o Jonanias. A minha imagem, a imagem que o espelho refletiu, era o reflexo daquilo que eu sou. Nós somos reflexo daquilo que Deus é. Seres inteligentes, seres capazes, seres criativos. O homem pode criar ou não pode? Pode ou não pode? Pode. A única diferença de Deus é que o homem cria a partir das coisas criadas. O homem criou o microfone, criou mesa de som, criou a mídia aí para a gente, né? O homem criou o automóvel, o avião, o navio. O homem criou essas coisas. Capacidade dada por Deus para que o homem pudesse fazer isso. Nós somos, irmãos, reflexo de Deus. Não somos deuses, não. Não somos pequenos deuses, não. Não somos deuses nada disso. Nada disso. Nós somos homens e mulheres. A mulher também foi feita, e aí eu encerro falando sobre a mulher. A mulher foi feita também manualmente por Deus. A primeira operação acontecida no planeta foi uma ação de Deus em Adão. Tirou um pedaço de Adão para fazer a mulher. E no contexto da informação de Moisés, meus amados, a mulher foi criada das mesmas condições do homem, em igualdade de condição, com os mesmos direitos, com os mesmos privilégios. A mulher não foi feita inferior ao homem. Ela foi feita em pé de igualdade com o homem. Quando Deus deu ordem ao homem para cuidar do planeta, ele falou para os dois. Era a humanidade que deveria cuidar. Se eu posso poetizar, né, aquele trabalho do Senhor, até quero dizer que Deus teve o cuidado de não criar. Ele podia ter feito, né, dois bonecos, um boneco feminino e um boneco masculino. Né? Criavam um Adão e uma Eva a partir do barro. Mas Deus não fez assim. Ele criou Adão, deu vida a Adão, deu trabalho a Adão. Adão começou a existir. E Deus, e aí não está escrito na Bíblia não, isso aí eu estou poetizando, né? Mas Deus esperou Adão sentir falta de Eva. Sentir necessidade de uma ajudadora. Para que o homem pudesse valorizar a mulher. O ser feminino. Infelizmente, irmãos, aliás, Satanás, ele tenta distorcer tudo que Deus faz de bom, não é? E uma das coisas que ele faz é isso aí, exatamente isso aí. Por mais que as mulheres hoje gritam que estão querendo igualdade de condição para vocês, Deus deu lá no princípio. Deus deu lá no princípio.
E quanto mais vocês gritam hoje, mais menosprezadas, mais agredidas, mais ofendidas são. Mas isso não é coisa de Deus, isso é coisa do inimigo. Meus queridos, fechando aqui, para que Deus teve trabalho de criar todas essas coisas? Porque Deus tem planos eternos para nós. Infelizmente, nós entendemos erradamente a questão da morte. A morte foi decretada lá no Éden. O Senhor disse a Adão: no dia em que você me desobedecer, Adão, certamente morrerás. E aí, a distorção maligna, satânica, é que nós imaginamos a morte como cessação da vida. Não é não. Não é não. Você nasceu, foi gerado e nasceu, você é eterno. Jamais você morrerá. Jamais. A sua alma, o seu espírito existirão eternamente. E mais, pena que o tempo não vai nos permitir, garanto a vocês que vamos existir fisicamente. A irmã Marlene foi sepultada. Tenho, ao longo do meu ministério, já quase 50 anos de pastor, sepultado dezenas e dezenas, talvez centenas de irmãos que passaram por minha administração eclesiástica. Mas o homem não acaba no pó da terra. O homem não desaparece no pó da terra. Eclesiastes diz, na escrituração de Salomão, que o corpo volte à terra de onde saiu e o espírito a Deus que o deu. O espírito, a razão da vida, a Deus que o deu. E depois, o profeta Isaías, lá 700 anos antes de Jesus nascer, profetizou uma coisa que está no nosso futuro. Profetizou que a irmã Marlene, ela vai ressuscitar dentre os mortos. Isaías disse que a terra devolverá de si os seus mortos. Isaías capítulo 26, versículo 19. Devolverá de si os seus mortos. Nós vamos ser sepultados? Tá bom. Eu não vou ficar lá, não. Vou sair de lá. Porque vamos nos encontrar com o Senhor fisicamente. E aí, para onde vamos? Essa é outra história, vocês vão ler o Apocalipse, né? Mas o Senhor diz, na revelação do Apocalipse, que Ele já criou o novo céu e a nova terra, onde habitaremos eternamente com Ele. Mas nem todos, porque precisamos estar dentro do critério de obediência, como Ele estabeleceu, e Ele falou sobre isso com Adão, lá no princípio. Se vocês querem continuar ouvindo sobre isso aí, né, é só acessar o YouTube. Vamos encerrar. Cláudia vai dizer mais alguma coisa? Não? Não? Tá bom. Nós agradecemos a visita, né, especialmente dos familiares da irmã Marlene, que Deus abençoe. Temos orado para que Deus conforte o coração de vocês. Temos orado também para que tudo que ela ministrou para vocês possa perdurar, especialmente para os mais jovens, né, as netinhas. Que Deus abençoe vocês. Agradeço também os demais visitantes, os irmãos que hoje ficaram lá em cima na galeria, né? Os jovens que estão lá, Deus abençoe vocês. E os irmãos que estão em casa. Prega à noite o irmão seminarista Jorge Correia. Vamos ver, né? Vai assistir, né? Vai assistir. O pastor Rodrigo vai assistir também, o Marcos. Vamos assistir com um papelzinho na mão para... Seminarista é um perigo falando, né? Mas vamos orar ao Senhor, né? Para que o Jorge possa... E vocês assistem, dêem apoio, vocês que estão em casa, né? Dêem apoio ao irmão Jorge, às 18h30, ele estará pregando. Os irmãos também devem continuar
acompanhando os nossos estudos na quarta-feira. Nós estamos falando sobre a Trindade Divina. E na próxima quarta-feira estaremos abordando a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. No próximo domingo, pela manhã, no culto presencial, a ministração da ceia do Senhor. Pastor Canto Pós-Lúdio e